Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Estamos aqui para mais uma lição, neste domingo, 26 de julho de 2020, e o tema desse domingo é a construção do templo enfrentou oposição. Sempre quando falamos fazer algo para Deus, teremos oposição dos nossos adversários, do inimigo do povo de Deus, do inimigo das nossas almas. Nosso textuário está em Neemias 4, 6 e diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Houve a edificação do muro nos tempos de Neemias, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Se confiarmos em Deus, nós vamos vencer no nome de Jesus. Vamos vencer essa pandemia, vamos vencer todas as lutas, adversidades que se levantarem contra nós. Vamos vencer se confiarmos verdadeiramente no Senhor. O objetivo dessa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. O maligno sempre vai se levantar contra nós, mas se permanecermos confiados no Senhor, vamos vencer. Ponto 1 vai mostrar o lançamento dos alicerces do templo. Vai mostrar no ponto 2 que os samaritanos se opuseram à construção do templo, sempre vão ter inimigos do povo de Deus. E o 3 vai explicar que a falta de resistência dos judeus, eles pararam, não resistiram, o inimigo se levantou e eles simplesmente aceitaram, não enfrentaram. E o último vai discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus pararam de trabalhar, pararam de lutar. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, o holocausto estava sendo oferecido a Deus. A vida espiritual dos judeus havia retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, mas faltava o momento de reedificar o templo, de construir a casa do Senhor, local de culto ao Senhor, a adoração ao Senhor completa. E aí houve oposição. Houve oposição quando nós, sempre haverá oposição quando nós vamos fazer algo para Deus. Mas em meio a tudo isso, devemos manter a confiança em Deus, não obstante todas as circunstâncias. Não obstante a tudo que se levantar contra nós, nós devemos manter confiança no Senhor, saber que Deus é o nosso guarda, Deus é o protetor do seu povo, Deus é o guarda fiel. Os alicerces do templo foram lançados. Ciro, rei da Pérsia, ele concedeu um envio de materiais para a construção do templo. Zorobabel voltou do cativeiro e todos apresentaram muita animação no trabalho. Sempre no início, quando tudo está bem, Ciro deu a ordem e conclamou que ofertassem. Então voltou tudo bem, e às vezes quando nós começamos a fazer algo para Deus e tudo começa a ir bem, estamos todos animados. Lançaram os alicerces, houve uma solenidade grande, louvaram ao Senhor, todos estavam muito felizes. Irmãos, mas a alegria do povo do Senhor suscita a ira do inimigo do povo de Deus. A sua bênção, a sua vitória faz com que o inimigo se levante. O adversário não quer ver a nossa felicidade, a nossa vitória, a nossa alegria. O adversário não nos quer ver prosperar. E quando Deus vai nos abençoando, o inimigo fica furioso. A edificação do templo foi resultado de um despertamento que veio através de Ciro. No Brasil houve o despertamento pentecostal em 1911, houve uma renovação da doutrina da igreja, simbolizando ali o templo de Deus. A igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. E o Espírito Santo de Deus, assim como naquela época o templo foi reerguido, o Espírito Santo de Deus quer levantar a sua igreja como o povo dele, como o povo que tem o poder, como representante de Deus. O Espírito Santo quer mostrar que Jesus quer edificar a sua igreja, conforme a palavra. Nós vivemos em dias em que muitos falsos ensinadores, falsos mestres se levantam, tentando trazer falsos ensinos, uma prosperidade que, se não houver, não está debaixo da bênção de Deus. Mas o Espírito Santo quer evidenciar que Jesus é a pedra principal da igreja. Somos fundamentados em Cristo de acordo com a palavra. O Espírito Santo quer
gerar em nós como igreja reverência ao Senhor, respeito às coisas de Deus. A palavra de Deus diz: guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Tudo que você for fazer para Deus tem que ter respeito, reverência, temor. Deus é santo, Deus é poderoso. O Espírito Santo quer erguer a sua igreja como uma igreja que reverencia a Deus, que respeita a Deus, porque somos morada do Altíssimo, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele é santo. O Espírito Santo quer capacitar a igreja, porque a igreja é o instrumento da ação de Deus na terra. Deus opera na terra através da igreja, e Deus quer capacitar a igreja. Deus quer dar dons para a igreja. Deus quer batizar crentes com o Espírito Santo. Deus quer encher crentes do Espírito Santo. Deus quer renovar vidas. Deus tem um trabalho, meu irmão, para cada um de nós na sua grande obra de evangelização do mundo. Há trabalho, como nós cantamos o hino da harpa cristã, há trabalho pronto para você. Deus quer te usar. Cada um de nós, cada um que está me ouvindo, Deus tem algo para você. Nesses últimos dias, Deus quer lançar base para uma igreja forte, cheia do poder. Os alicerces do templo são erguidos e o povo alegrou-se muito. Mas os samaritanos se levantaram, se opondo à construção do templo. Entre os moradores daquela terra havia os samaritanos. Eles estavam ali e eles tentaram frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar carta para o rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei recebeu aquela carta, não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. O inimigo levantou-se. O inimigo se levantou. E quando ouviu que Jerusalém era reconstruído, o templo restaurado, os samaritanos e os povos, eles ficaram perturbados. Ninguém fica feliz com a sua vitória. Ninguém fica feliz em ver você prosperar. Os samaritanos temiam os judeus. Os judeus seriam uma ameaça para os samaritanos. Nós somos uma ameaça para o inferno. Nós somos uma ameaça para os planos do adversário que quer ceifar vidas e nós levamos vida. E o inimigo é traiçoeiro. Os samaritanos, eles foram traiçoeiros. Eles ofereceram ajuda para reconstruir o templo. Os samaritanos alegaram que adoravam a Deus, irmãos. Quantos têm se infiltrado na igreja? E quantos crentes estão dando ouvido aos samaritanos infiltrados, traiçoeiros, hipócritas, fingidos, falsos ensinos, falsas pregações? Os judeus, como o povo de Deus, rejeitaram. Então eles começaram a atrapalhar. Quantos tentam vir para o nosso meio? E a igreja, como defensora da santidade de Deus na terra, rejeita. As pessoas começam a falar mal. Os samaritanos se levantaram, enviaram a carta, houve a ordem para parar. 15 anos a obra ficou parada. 15 anos ficou parada. A interrupção dos trabalhos e a construção do templo é um simples exemplo de falta de fé. Se o inimigo se levantou contra você, não é porque você deve parar. Se o adversário se levantou contra a sua vida, você não deve parar. Você deve continuar, seguir em frente, seguir avante. Nada pode fazer o povo de Deus parar. O que aconteceu com o povo de Judeu quando pararam a reconstrução diante do levante, diante da afronta do inimigo, demonstrou a falta de fé. Os samaritanos estavam entre os moradores da terra e se opuseram à construção do templo. E como explica os judeus que eram o povo de Deus pararem diante de um levante dos samaritanos, diante da resistência? Os judeus deveriam ter tomado uma atitude, ido até o rei da Pérsia, mostrar que foi ordem do imperador que eles retornaram. O rei Ciro, na época, assinou o decreto, mas não fizeram nada. Você tem aceitado sem fazer nada?
a afronta do adversário contra a sua vida. Tome uma atitude. Se o inimigo tem levantado contra a sua casa, contra a sua família, tome uma atitude agora. Em frente. Vá em frente, não pare. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Não fizeram nenhuma oração, nenhum clamor, nenhum jejum, nada. Toda a história dos judeus mostra que Deus sempre ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém foi uma demonstração de que Deus estava naquele negócio. O rei Ezequias foi cercado por um exército da Síria que ameaçava os levá-lo em cativeiro. O rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. Um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Josafá, os amonitas e moabitas se levantaram contra o rei Josafá. O rei Josafá convocou o povo para clamar ao Senhor e Deus guerreou por eles. Os israelitas sabiam que se clamassem a Deus de coração puro, Deus iria ouvi-los. Você que está enfrentando essa luta, se você clamar, Deus vai te ouvir. Deus não quer que você pare, Deus não quer que você aceite essa afronta do adversário contra a sua vida. Deus quer que você clame, Deus quer que você se levante, se erga. Há muitos exemplos na Bíblia, no passado, de Deus lutando pelo seu povo. Mas Deus luta por aqueles que buscam. Motivo? Por que Israel, tendo tantos exemplos, pararam? O problema estava no campo espiritual. Zorobabel, chefe, tinha confiado na sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, ele não teve condições de resistir e sentiu-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Não confie em você mesmo, confie no Deus que luta por você. Não confie na sua própria capacidade, confie na proteção do Senhor. Josué, o sumo sacerdote, o líder religioso, estava com as vestes manchadas, conforme Zacarias 3:3. E isso tirou dele toda a autoridade espiritual. Meu querido, não adianta querer usar o nome de Jesus, que tem poder, estando em pecado, estando com a veste manchada. Mas uma coisa eu te digo: se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te purificar, lavar as suas vestes e te dar a autoridade espiritual para repreender o inimigo, o adversário que se levantou contra você. Josué, diante do problema causado, não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. O mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Se a tua consciência tem te acusado de algum pecado, não adianta orar, clamar a Deus. Mas você tem que crer que o sangue de Jesus te lava, te purifica. O adversário é que é acusador. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida para Cristo, confessou os seus pecados, você pode clamar com autoridade espiritual para repreender toda a força do inimigo. O que aprendemos aqui? Que a nossa vitória, meus queridos, não é por força, não é por violência, não é confiando em você mesmo, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Essa passagem de Zacarias 4:6, embora fora dito para Zorobabel, é aplicável a todos nós. Não é o poderio militar, não é o poderio político, não são forças humanas que vão evitar efetivar a obra de Deus. Só conseguiremos vencer e fazer a obra do Senhor se formos capacitados pelo Espírito. É o Espírito Santo quem nos capacita. Os judeus não resistiram, pararam. E os samaritanos? Como você acha que o inimigo vai reagir quando vê a sua derrota? Os judeus ficaram tristes. O povo tinha ouvido falar de que Deus do céu estava ao lado dos judeus, ajudando-os. E os judeus pararam. Começaram com todo entusiasmo. Tem gente que começa amém, mas lá no final, lá no meio, vai desanimando. Falam que Deus está com ele. Irmãos, é muito fácil a gente falar Deus está conosco quando não falta nada, quando tudo está bem. Mas e nos momentos de adversidade, quando o adversário se levanta? Aqui, meus irmãos, os samaritanos se levantaram
E os judeus pararam, não quer dizer que Deus não estava com eles, é porque eles deixaram de clamar. A vitória vem se clamarmos, se insistirmos e se buscarmos, se continuarmos, se olharmos para frente. Os judeus pararam. E aí o adversário fez festa, os inimigos, os samaritanos, se alegraram. Gozo dos ímpios é de pouca duração. Lembra dos filisteus que prenderam Sansão? Depois Deus deu vitória, terminou em tragédia. Lembra das alegrias dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus? Também foi curta a duração, Jesus ressuscitou. Os judeus se sentiram humilhados, tristes, acomodaram com aquela situação, não lutaram pela construção do templo, deixaram dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das armas mais eficazes de Satanás contra os crentes. Satanás tem usado o desânimo para fazer você parar, para te fazer triste. Lute contra o desânimo. Alguns estão conformando, como os judeus se conformaram, não é da vontade de Deus. Quanta gente usa essa expressão, não foi da vontade de Deus, para justificar o seu próprio desânimo. Aproveitaram a interrupção para construir as suas próprias casas, fazer o que eles queriam fazer e não a vontade de Deus. Chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estavam tristes e buscaram a Deus em oração. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Você tem deixado o desânimo tomar conta da sua vida? Os judeus pararam 15 anos, atrasaram aquilo que Deus tinha para fazer, porque o inimigo se levantou. Ô irmão, o inimigo sempre vai se levantar. E qual vai ser a sua atitude? Desânimo? Vai parar? Ou vai continuar? Vai seguir em frente? Lute. Estamos vivendo um momento de crise, o inimigo tem se levantado contra o povo de Deus. O desânimo tem entrado na vida de muita gente, nos templos vazios. Crentes mesmo podendo ir na igreja não vão, mas em nome de Jesus vence esse desânimo, resista ao adversário e ele vai fugir de você, no nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.